Segundo Kardec, ser um bom espírita é mais do que ler sobre espiritismo, é mais do que ensinar sobre espiritismo ou até mesmo mais do que escrever sobre espiritismo. Kardec nos diz que ser um bom espírita depende da luta constante Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, que curta este vídeo, comente, compartilhe, nos ajude na divulgação da doutrina espírita. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre ser espírita, ou melhor, segundo Kardec, como ser um bom espírita. Kardec nos mostra quem é o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. Quais seriam então as características do verdadeiro homem de bem, segundo Allan Kardec? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. O que devemos fazer então para sermos bons espíritas? Kardec menciona no texto Os Bons Espíritas que, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz o indivíduo a tudo aquilo que caracteriza o homem de bem. Como podemos compreender o Espiritismo de fato? Para que possamos compreender verdadeiramente esta doutrina, é importante o estudo sistemático, contínuo, disciplinado, buscando nas obras deixadas por ele a verdadeira compreensão. É fato que o Espiritismo, dentro de suas obras, não tem nenhuma palavra escondida, nenhum segredo. Ele é muito simples e revelador. Ele é facilmente compreendido por todo aquele que tenha boa vontade, que não tenha preconceito, que se debruce sobre os textos. A pessoa vai ter condições de compreender o Espiritismo se o desejar de fato. Mas Kardec nos lembra que somente compreender não basta. É preciso também sentir. Por isso ele diz que o Espiritismo, sobretudo quando sentido, leva a que se atinja o estado de homem de bem. E por que Kardec diz que o Espiritismo deve ser sentido? O sentimento caracteriza a nossa estrutura interna. O sentimento provoca os desejos que nós possuímos, que nos diferenciam, que nos marcam, que nos caracterizam. O sentimento desempenha um papel fundamental na essência do caráter. Sentir o Espiritismo, portanto, significa que a estrutura da alma é tocada profundamente. Significa que a alma é atingida pelos conceitos da doutrina. E a partir daí, esse indivíduo não tem apenas a razão iluminada pela clareza conceitual do Espiritismo, mas passa a ter esse desejo enorme, essa força de vontade profunda que decorre dos sentimentos próprios daquele que verdadeiramente percebeu, não apenas com a razão, mas também com o coração, que deve viver o Espiritismo, que deve viver seus princípios e que deve colocar em prática tudo aquilo que ele compreendeu. Por isso, devemos lembrar sempre a importância da reforma íntima. Kardec lembra quantas pessoas estudam a doutrina espírita, compreendem as suas leis fundamentais, mas continuam sendo o que são. Se são egoístas, continuam egoístas, sem se incomodarem com isso. Se são invejosos, continuam invejosos, sem sequer se preocuparem em identificar uma paixão descontrolada,
e ainda procuram justificativas para não se reconhecerem invejosos, orgulhosos ou vaidosos. Muitos falam, explicam doutrina, conhecem as obras, podem até fazer grandes estudos e palestra, escrever livros, mas não se preocupam com a própria transformação moral. O princípio eles compreenderam, as leis fundamentais eles compreenderam, e isso é melhor do que nada. Eles deram o primeiro passo, mas não são os bons espíritas, os verdadeiros espíritas. Ainda preciso dar o passo seguinte, o passo de sentir essa doutrina como algo fundamental para a própria transformação moral. O segundo e mais importante passo. É o mais importante passo. É o passo que leva a ser o verdadeiro espírita, o bom espírita. Kardec define o bom espírita em uma frase muito conhecida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E o esforço para essas mudanças deve ser permanente. Segundo Kardec, ao tomarmos consciência de que para ser verdadeiramente espírita, esse esforço permanente é necessário e a transformação moral é condição fundamental, compreenderemos o verdadeiro conceito do que é ser espírita. Diferentemente das diversas ciências do mundo, em que o indivíduo pode dizer: eu sou físico, eu sou biólogo, eu sou químico, ou eu sou filósofo, sem nenhum compromisso com a transformação moral. Você não pode dizer: eu sou espírita, sem o compromisso da transformação moral necessária para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Segundo Kardec, então, para sermos espíritas, é necessário que tenhamos conosco mesmo o compromisso da melhora moral contínua. Segundo Kardec, ser espírita é muito mais do que falar do espiritismo, do que ensinar espiritismo, do que pregar. Ser espírita é o compromisso de cada dia, ser melhor do que fomos no dia anterior. Ao dizer sou espírita, assumimos um compromisso muito sério com a nossa própria consciência, que é o nosso guardião interior, e ela irá nos cobrar um dia com certeza. Todos os conflitos, as guerras, as lutas, todo o mal que encontramos nesse planeta de provas e expiações é resultado da falta dessa vivência moral. Não existe solução para o mundo sem essa transformação moral. Sem ela, o mundo não terá paz, não terá uma sociedade melhor em que as pessoas possam viver em harmonia e paz. Então nós, espíritas, recebemos muito, mas muito mesmo, com o conhecimento espírita que recebemos. Lembremos então o que Jesus disse: muito será exigido daquele a quem muito foi dado. Então, para sermos bons espíritas, se tornar o homem de bem é a nossa principal meta. Se nós trabalharmos, chegaremos a ter um dia todas aquelas qualidades que caracterizam um homem de bem. É a nossa meta, o nosso objetivo. Mas para que nós possamos atingir a meta, temos que caminhar para ela, dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Este é o esforço de ser verdadeiramente espírita. O verdadeiro espírita dá um passo todo dia em direção a ser um homem de bem, com todas aquelas características que Kardec nos apresenta. Bom, meus amigos, sabemos que não é fácil chegar neste nível do verdadeiro homem de bem, já que carregamos várias imperfeições. Somos egoístas, sentimos inveja, estamos sempre em algum conflito interior ou com alguém. Porém, aos poucos, dia após dia, passo a passo, seguindo as leis dos homens e principalmente as leis de Deus, vamos conseguindo evoluir caminhando para o Espírito perfeito. Por isso devemos começar a pensar mais no próximo, ser mais caridoso, mais paciente, respeitoso, vivermos
em uma harmonia. Então é isso. No vídeo de hoje aprendemos um pouquinho mais do que é ser um bom espírita, que nada mais é do que ser um bom ser humano, um bom cidadão. Precisamos evoluir, mas é devagar, é passo a passo. Por isso o espírito é eterno, por isso tantas e tantas reencarnações, para que possamos crescer cada um a seu tempo, sempre buscando a melhoria constante. E mais uma vez, meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva. Como eu disse, meu muito obrigado a todos. Desejo muita luz, muita paz, que assim seja.